E aí, antes eu queria me apresentar. Quem não me conhece, eu sou a Renata Conrado, sou mãe da Alice de 6 anos. Eu já atuo há mais de 10 anos em treinamento e desenvolvimento. Minha formação inicial foi em marketing. Depois eu fiz gestão de recursos humanos, pós-graduação em neuropsicopedagogia, certificação em coaching, parental coach, analista comportamental. Tenho aí algumas experiências. Eu vou deixar aqui no cantinho para eu ir vendo as pessoas que estão entrando, tá? Eu também tenho um canal no YouTube, já desde quando a minha Alice tinha menos de 1 ano, hoje está com 50 mil inscritos, então, desde esse momento, me deu essa vontade grande de fazer coisas voltadas a crianças, a ajudar pais, né? E hoje eu estou muito feliz com o canal, apesar de estar um pouquinho afastada, mas é muito gratificante ter o retorno que eu recebo diariamente das pessoas que assistem os vídeos e comentam, tá? Eu também sou desenvolvedora de jogos, fabricante de jogos, desenvolvo jogos para crianças e adolescentes. Depois eu vou falar, no finalzinho eu falo um pouco mais, tá bom? E é isso, essa sou eu. E eu queria convidar vocês para entrarem no meu site, conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, que é renatoconrado.com.br. Eu atuo em 5 frentes, tá? Então, atendo escolas, dou treinamento para equipe pedagógica. Então, se sua escola, a escola do seu filho, precisa de um olhar específico para os professores, para treinar, para prepará-los para lidar com situações comportamentais de criança, ou mesmo para dar o acolhimento para os professores nessa fase tão crítica que a gente ainda está vivendo. Então, pode me indicar. Também faço as oficinas e as jornadas das emoções com as crianças e com os adolescentes. Com os adolescentes, eu tenho foco mais em comunicação não violenta, e com as crianças, trabalho as emoções, identificar as emoções, e é muito gostoso, é muito lindo elas aprendendo sobre as emoções base. Os jogos, como eu já disse, palestra também para pais e atendimento com crianças acima de 7, 8 anos e atendimento com pais, né, para crianças menores. E aí, agora, entrando nos impactos, né, do meio externo na formação da identidade da criança, da nossa identidade, né? Deixa eu fechar aqui. Rodrigo, você consegue vendo as pessoas para ir admitindo ou não? Consegue? Então, tá bom. Bom, eu quero trazer uma informação aqui que é extremamente relevante, que 20% de que nós somos, a gente herdou dos nossos pais, né? Então, a questão do nosso corpo, da nossa genética, assim, 20% só é herdado dos nossos pais, enquanto 80% vem do meio externo, principalmente nessa primeira infância e até mesmo desde a gestação, né? Então, tudo que a gente apresenta para a criança, ou tudo que a gente entrega para a criança, seja em afeto, em cuidado, em boa alimentação, alimentação adequada, ambiente favorável para descobertas, interações positivas, tudo isso vai fazer com que a criança tenha essa formação, leve isso para a vida toda dela, tá? E a epigenética? Quem aqui já ouviu falar sobre epigenética? Alguém? Levanta a mão se alguém já ouviu falar. A epigenética, ela explica como as experiências iniciais da vida podem impactar ao longo da vida. Tá? Então, a epigenética nada mais é do que além da genética. Então, além do que a gente recebe dos nossos pais, o que herdamos dos nossos pais, tudo aquilo que eu falei no slide anterior, né, as experiências positivas ou negativas, né, vinda do meio externo, vinda dos nossos pais, vinda das nossas experiências, seja de relacionamento de apoio, oportunidades de aprendizado, ou negativas, né, ambientes tóxicos, circunstâncias estressantes, tudo isso vai deixar uma assinatura epigenética única nos nossos genes, que daí isso vai levar para a vida adulta.
Então, quanto mais a gente acolhe a criança, quanto mais a gente dá amor para a criança, quanto mais a gente tem dá oportunidade para a criança se desenvolver, ter autonomia, fazer boas escolhas, mais a gente vai estar preparando essa epigenética, esses genes da criança para que no futuro ela faça boas escolhas. Tá? Então, eu acredito que agora vocês já estão tendo uma noção um pouquinho maior do que eu vou vir falar daqui para frente. Tá? O quanto essa pandemia, o quanto essa situação que a gente está vivendo pode estar prejudicando essa formação genética da criança, epigenética da criança. Tá? E aí eu quero trazer a pirâmide de Maslow. Acredito que alguns de vocês já tenham ouvido falar ou já tenha visto, né, que é a pirâmide das necessidades humanas, mas eu trouxe aqui especificamente voltada à criança. Então, mantendo as necessidades fisiológicas do ser humano, como seria para a criança? O que é importante para a criança? Então, a base da pirâmide é a necessidade fisiológica, então, que é o comer, o dormir, o brincar, porque a criança precisa brincar, né? Então, comer de maneira saudável, o dormir na hora certa, a quantidade certa, se exercitar e brincar. A questão da segurança, que para a gente é ter casa, é ter trabalho, né? Que envolve essa questão de segurança para a gente, para a criança, é um lar harmonioso, né? Ela se sentir acolhida e protegida, dar limites nos momentos certos. O que é dar limites nos momentos certos? É no momento que realmente a criança está fazendo alguma coisa pensada propositalmente, mas a grande maioria das vezes a criança, por exemplo, faz uma birra ou tem alguma reação de agressividade que não é intencional, é sem intenção nenhuma, tá? E aí eu vou falar um pouquinho mais para frente depois para vocês. No caso, se ela estiver com sono, se ela estiver com fome, é uma birra sem intenção. Amor e pertencimento. Como que a criança identifica essa necessidade, né? Suprir essa necessidade? É o amor da família, é o círculo social, com os amigos, com os colegas de escola, com os orientadores. A estima. A criança precisa ser elogiada pelo que ela faz, não pelo que ela é. Então, a gente acaba cometendo alguns, não vou falar de erros, mas assim, por falta mesmo de conhecimento, de informação, a gente acaba elogiando muito a criança pelo que ela é. Ai, como você é bonitinha, como você tem o cabelo bonito, como você é isso, como você é aquilo. E, na verdade, a gente precisa elogiar a criança pelo que ela faz, pelas conquistas dela. Então, a criança chega, de repente, com um desenho ou com alguma coisa que ela fez, a gente, como está muito atarefada, a gente acaba não dando importância para aquilo. Ou a gente simplesmente olha e fala, ai, que lindo! E a gente não olha no detalhe. Quando a gente olha no detalhe, a gente, além de trabalhar essa ponta da pirâmide, que é a autorrealização, né? Como ela melhorou naqueles traços, como é que ela usou as cores mais vibrantes, mais adequadas, ou como que ela fez aquilo com mais capricho, com mais cuidado, que ela deve ter tido um super trabalho de fazer aquilo. A gente não, a gente só fala que está bonito, está ótimo e pronto, né? E quando a gente tem esse olhar para o detalhe, para o que a criança faz, a gente ajuda ela a se superar cada vez mais. A gente pode colocar desafios, né? Ah, esse seu traço aqui, da próxima vez vai ficar mais retinho se você fizer dessa vez. Aí ela vai fazer e vai te mostrar, né? Outra coisa que a gente pode trabalhar essa autorrealização da criança é incentivar a autorresponsabilidade. Só que muitas vezes essa autorresponsabilidade a gente não dá oportunidade para a criança ter, porque a gente está sempre falando para a criança o que ela tem que fazer. A gente não dá oportunidade para ela falar o como ela quer fazer. O que tem que fazer a gente pode falar, mas o como ela quer fazer, a gente pode dar oportunidade para ela. Quando a gente dá essa oportunidade para a criança, ela aprende a fazer boas escolhas, porque se ela errar, na próxima vez ela pode acertar.
e ela está errando dentro de casa. A gente está dando a oportunidade para ensinar a criança a fazer o que é certo ou o que é adequado dentro de casa. Se a gente não dá essa oportunidade para a criança testar, falar como ela quer fazer, errar e depois acertar, ela pode ter essa oportunidade lá fora. E aí essa oportunidade lá fora pode vir com oferta de produtos ilícitos, relacionamentos abusivos, porque ela não vai saber fazer uma boa escolha, ela não teve oportunidade, porque a gente só manda na criança. Agora, vocês conseguem ver que essa pirâmide das necessidades, o quanto ela está sendo afetada nessa pandemia? A questão fisiológica, o comer de maneira saudável. A gente, como as crianças frequentam escola, principalmente crianças, né, nessa primeira infância, elas acabam comendo na escola, se alimentando na escola. Então, tem uma alimentação mais equilibrada, porque tem acompanhamento de nutricionista. E em casa, a gente trabalhando, cuidando de casa, porque muitos de nós não estamos nem com ajudante, com faxineira ou com secretária do lar para nos ajudar. Né? A gente está tendo pouco tempo para esse olhar para a alimentação da criança. E quando a gente tem essa alimentação inadequada, né, desequilibrada, isso prejudica não só o desenvolvimento da criança, mas prejudica também a saúde mental da criança. Eu fiz um curso há uns 3 anos, mais ou menos, com o maior especialista em doença autoimune, ele é americano, o Dr. Tom O'Brien, e ele fala muito dessa questão alimentar, e quando a gente tem uma alimentação equilibrada, com legumes, frutas, verduras, uma quantidade, eu vou falar, vocês podem até se assustar, mas é possível, se a gente colocar em pequenas porções no dia, de 8 a 12 variedades de alimentos, tá, por dia. Isso é o suficiente para a gente nutrir o nosso intestino, para a gente colocar propriedades benéficas no nosso intestino. E o nosso intestino está diretamente ligado ao cérebro. Ou seja, pessoas que se alimentam mal, que se alimentam de forma desequilibrada, elas podem ter problemas emocionais. Tá? Semana passada eu vi uma matéria no Estadão falando de crianças que estão em depressão. E eu não estou falando de criança maiorzinha, não, criança de 6, 7, 8 anos, por conta da pandemia. Tá? E não é só a questão de afastamento social, tem a ver com alimentação, tem a ver com falta de rotina, horas mal dormindo muito tarde, acordando muito cedo ou não dormindo a quantidade suficiente, falta de se exercitar, que criança tem muita energia, na escola eles se exercitam, né? O brincar, as crianças estão deixando de brincar para ficar nas telas, que eu vou falar bastante disso daqui a pouco, tá? A questão da segurança, os pais estão brigando entre si, né? Entre os pais, as crianças estão sendo muito punidas verbalmente ou fisicamente, né, estão ficando muito de castigo, estão tendo muita barganha, tirando, por exemplo, uma tela ou um brinquedo ou alguma coisa porque não comeu, porque isso ou porque aquilo, tá? E aí vem uma outra questão que daí a gente pode até falar em outras aulas, se vocês tiverem interesse, tá? A questão do vínculo social, do círculo social, as crianças estão também sendo afetadas porque elas estão afastadas de amigos, algumas agora já estão voltando na escola, o que é muito bom, tá? Então, se vocês pais se sentirem seguros, se puderem mandar suas crianças na escola, isso é muito bom, mas vocês precisam estar seguros disso. A questão da autoestima, do elogio, como eu disse, os pais estão muito ocupados, não estão tendo tempo para o olhar para a criança, e muito menos essa questão de trazer essa autorresponsabilidade para a criança. Vocês conseguem enxergar essa pirâmide, o quanto ela está sendo afetada na vida das crianças? Tá? Aí eu fico até, às vezes, quando eu falo isso, a gente tem um sentimento de culpa, né? Poxa vida, mas eu não quero trazer essa culpa para vocês,
Eu quero realmente trazer informação. Eu sou defensora das crianças, do desenvolvimento das crianças, mas eu também estou aqui para ajudar vocês a ter formas de repente, minimizar essa perda, esse prejuízo que as crianças estão tendo na pandemia, tá? Então, como fica o desenvolvimento das crianças na pandemia? Tem algumas informações que eu peguei do Núcleo de Ciência pela Infância. Eu esqueci de falar que aqui, essa informação da epigenética eu trouxe da Universidade de Harvard, tá? E aqui é do Núcleo de Ciência pela Infância. Então, foi feita uma pesquisa, né, os efeitos da pandemia na criança. E 36% das crianças têm dependência excessiva dos pais. Por que será que está acontecendo essa dependência excessiva? Tem várias... deixa eu colocar aqui, Marina. Tem várias possibilidades, tá? Uma delas é os pais muito ausentes. Apesar de estarem lá do lado, os pais estão muito ausentes e as crianças estão tendo mais essa necessidade. Excesso de telas e as crianças não conseguem fazer outra coisa a não ser ficar nas telas e aí elas precisam de interação com quem está lá perto. Né? A falta de interação social também, isso faz com que as crianças procurem mais os pais. Enfim, tem inúmeras possibilidades, tá? Que a pandemia está causando. 32% das crianças estão mais desatentas. Por que será que essas crianças estão mais desatentas? Alguém tem uma opinião aí? Não? Posso seguir? Gente, de novo, excesso de telas. As telas, elas estão prejudicando as crianças de um tanto. Por quê? Imagina que as crianças estão em desenvolvimento, né? Com cérebro em desenvolvimento. Esse cérebro, que é o cérebro dos pensamentos, o cérebro das conclusões lógicas, o cérebro que vai fazer com que ele faça boas escolhas ou escolhas ruins, ele está em formação e ele vai acabar de se formar por volta de 25, 30 anos. Só que nessa fase, na primeira infância, é a fase que ele mais se desenvolve. É a fase que ele faz mais conexões neurais. E o que a tela proporciona? Gente, os desenhos, muitos desenhos são ótimos. Eles ensinam muita coisa para as crianças. Só que o excesso de informações, se vocês pararem para observar um desenho, tem o Bob Esponja, por exemplo. Eu vou dar o exemplo do Bob Esponja, que está no livro do Daniel Siegel, que ele é neuropsicólogo, ele estuda o cérebro infantil, e ele é o maior especialista sobre cérebro infantil e desenvolvimento da criança, tá? E ele dá o exemplo do Bob Esponja, parece um desenho inofensivo, né? Mas se você parar para assistir, tá um personagem, daí um segundo já tá outra cena, outra cena, outra cena, outra cena. Gente, muda a cena o tempo inteiro. E fora a iluminação. Isso faz com que libera o hormônio chamado dopamina, que é o hormônio do prazer, que, aliás, é um hormônio ótimo, porém, é um hormônio que vicia. Então, se a criança está muito habituada a ficar na televisão por muito tempo, ou ficar no tablet, ou ficar no celular, que ainda tablet e celular ainda é um pouquinho pior, por conta da questão da distância e tal, né, que é a questão dos olhos, que pode prejudicar os olhos, mas enfim, não é nem essa questão que eu quero falar aqui. Mas, se a criança está habituada, fica muito tempo na televisão, ela fica tão viciada naquilo que, imagina um usuário de droga, ele usa lá a droga, ele, né, vicia naquilo, ele quer cada vez mais, e não tem nada fora a droga que faz com que ele sinta prazer, sinta feliz. E assim é com o desenho, né? É tanta informação, é tanto prazer que a criança sente em assistir, em jogar, em fazer, que nada do meio externo dá o prazer que tem. Então, por isso que as crianças também estão deixando de
brincar com brinquedo. Elas ficam pouco tempo brincando, brincar com os amigos, né? É que também o distanciamento não está permitindo, mas as crianças estão desaprendendo a brincar. E com isso vem essa desatenção, porque nada fora chama tanta atenção quanto o desenho, quanto as telas, tá? 29% tem aquela questão da preocupação, dependendo como a informação da pandemia chegou até a criança, ela está preocupada, ou mesmo por conta do ambiente familiar, que pode estar estressante demais, problemas com sono, que tem muito a ver com a rotina e também com excesso de telas, tá? Porque, além de tudo, as crianças assistindo, vendo telas à noite, deixa de liberar um hormônio chamado melatonina, que é o hormônio do sono. Então, eu vou trazer algumas dicas lá para frente, o que vocês podem fazer com isso, tá? A questão da falta de apetite, mas além da falta de apetite, eu acho que o que está acontecendo é o oposto, é o excesso de apetite, o quanto as crianças estão comendo e estão pedindo comida o tempo inteiro. Fiz até uma musiquinha para a Alice aqui em casa, de tanto que ela pede comida. E, na verdade, não é que a criança tem fome, elas estão ociosas e ansiosas. E por isso que elas estão pedindo tanta comida. Nós, adultos, também nos enganamos, né? A gente acha que a gente está com fome, na verdade, a gente está com alguma emoção ali, né? Que está corroendo a gente não sabe identificar essa emoção, porque a gente não foi treinado para entender das nossas emoções. E por isso que é tão importante a gente trazer isso para as nossas crianças, desde pequenininho, ensinar elas a nomearem, entenderem o que elas estão sentindo e como elas podem fazer com aquela emoção, né? Redirecionar, por exemplo, a ansiedade, ao invés de comida, que está mais fácil, e que acredito que seja mais natural, né? A gente querer comer e saciar essa ansiedade que a gente está, e de repente direcionar para uma atividade, para uma pintura, para um desenho, para qualquer outra coisa que vai ajudar, fazer com que essa ansiedade seja sanada e seja melhorada, né? Crianças com pesadelo também, dependendo do tipo de informação que ela está tendo, a informação que os pais passam, ou se elas estão assistindo TV, alguma coisa inapropriada para elas, tá? Desconforto e agitação. Desconforto e agitação depende muito do temperamento da criança. Se a criança já tem um temperamento, não sei se vocês conhecem essa linguagem de temperamentos, uma criança mais sanguínea, que são aquelas crianças mais desafiadoras, que sempre estão questionando, sempre estão, né, procurando alguma coisa, elas tendem a ficar mais agitadas. Por outro lado, as crianças mais melancólicas, as crianças mais tímidas, entre aspas, tendem a ficar mais deprimidas, né? Então, a gente tem que ter esse olhar para a criança, o que minha criança está precisando, tá? Para a gente, de repente, procurar uma ajuda de um profissional da saúde ou mesmo uma consultora de comportamento infantil para ajudar a família. Tá? Então, a gente não pode fechar os olhos para o que a gente está vendo dos nossos filhos, tá? Bom, aí eu vou fazer um resumo aqui, né? Os efeitos sem escola. Então, alimentação inadequada, sem nutrientes, né? Porque a gente está sem tempo, realmente, para ter esse olhar de equilíbrio. Falta de gasto de energia, falta de interação social, negligência de alguns pais, maior índice de agressão física e verbal, falta de estímulos positivos, pais sobrecarregados, estressados e deprimidos, crianças ansiosas, irritadas, choronas e agressivas, e excesso de telas, tá? E aí vocês podem estar perguntando, tá, agora eu quero saber o que eu vou fazer, Renata? Qual que vai ser aí a dica, né? Qual vai ser a solução mágica para tudo isso que a gente está vivendo e que as nossas crianças estão passando? Eu, infelizmente, não tenho uma solução mágica, porque cada família é única, cada família sabe o que vai funcionar ou não para ela. Mas eu vou dar algumas dicas, algumas orientações, que de repente vocês vão saber filtrar aí para a família de vocês, se vai funcionar, se não vai funcionar, tá bom? Primeira coisa, eu quero que vocês reflitam
qual que é a prioridade de vocês? Por quê? Tempo é questão de prioridade. Se a gente fala, mas eu não tenho tempo para comer, eu não tenho tempo para fazer uma alimentação equilibrada, eu não tenho tempo para dar atenção para o meu filho, eu não tenho tempo para isso porque o trabalho está me demandando muito. Então, sua prioridade é o trabalho. Né? Ok, não tem problema nenhum, sua prioridade é seu trabalho. Né? Mas como que a gente pode ajudar as nossas crianças nessa fase que é a mais importante da vida delas, a fase que o cérebro mais se desenvolve, a fase que ela mais precisa de acolhimento, de oportunidades de descoberta, sendo que elas acabam descobrindo muita coisa sozinhas, o que não é ruim, é ótimo, né? É ótimo também as crianças brincarem sozinhas, a gente não precisa estar o tempo inteiro com elas brincando e preocupadas de a gente, não tem tempo, não estou tendo tempo para o meu filho. Não. Inclusive, o Daniel Siegel, que é esse neuropsicólogo que eu comentei, ele fala, a criança precisa brincar sozinha. Brincar sozinha faz com que a criança se desenvolva mais, ou brincar com outras crianças, né? E brincar com adultos é um momento de tempo de qualidade. Tá? Então, a gente precisa, inclusive, estimular a criança a brincar sozinha. Tá? Então, como que você pode, dentro da sua prioridade, se não for o seu filho, se for o seu trabalho, ou se for qualquer outra coisa, como que você pode se organizar para ter um olhar para essa pirâmide das necessidades do seu filho, que é o que eu falei aqui, tá? E aí, a primeira coisa que a gente precisa considerar é o se considerar. Lembra da... Eu gosto muito de trazer essa analogia, né, da aeromoça, quando o avião entra em pane, primeiro você coloca a máscara em você, depois você coloca na criança, porque se faltar o oxigênio para você, não vai ter quem cuide da sua criança. E é a mesma coisa. Tá? Não adianta eu falar aqui para vocês, gente, cuida da sua criança, faz isso, faz aquilo, e vocês não estão cuidando de vocês. Eu gosto de trazer uma outra analogia aqui, que é o tanque de combustível do carro. Imagina a gente numa estrada, a gente está com a nossa família lá no carro, a gente está indo viajar para a praia, para o campo, sei lá, visitar a família, né? Sem pandemia, visitar a família. E aí está um tempo agradável, a gente está com tempo, o tanque do carro está cheio, a gente está escutando música, está tudo muito gostoso. Né? A gente pode até fazer um caminho alternativo para conhecer uma cidade que falaram que é muito legal, porque afinal o tanque do combustível está cheio. A gente pode fazer o que a gente quiser. Agora você imagina se a gente está numa estrada e a luzinha do tanque do combustível acende. E você não tem nem sinal de posto de combustível por perto. Como que a gente se sente? E aí, para piorar, o marido ou a esposa fica do lado. Por que você fez isso? Por que não abasteceu? Por que não parou naquele posto? Né? Buzinando no nosso ouvido. Ou a criança lá atrás, com o irmão, ou sozinha, chorando que está com fome, porque isso, porque aquilo, porque acabou a bateria do tablet, ou qualquer coisa. Imagina a tensão que a gente fica, mas essa não é a primeira vez que isso acontece. Já aconteceu isso várias vezes. E você fica assim, por que eu caí nessa de novo? Por que eu fiz isso de novo? Como eu sou burra? Como eu fui ingênua? Só que quando a gente está com o tanque de combustível cheio, a gente é muito mais flexível. Né? Então, o que você pode fazer para encher o seu tanque de combustível? Como que você pode se considerar? O que você está fazendo para você? Quando você se olha, quando você se cuida, você consegue ter muito mais empatia e cuidado com o teu filho. Você consegue ser muito mais flexível com o teu filho. Gente, que seja... Eu sei que nessa situação que a gente está vivendo, a Carol, não sei se a Carol está sozinha, está em outro país sozinha, eu sei o quanto, eu imagino, não sei, mas eu imagino o quanto é difícil sozinha cuidar de 2 filhas. Tá? E não ter tempo para si.
Que seja um tempo demorado, coloca as crianças para dormir mais cedo, assiste uma série, faz o que você gosta de fazer. Né? Se cuida, se olha, marca uma conversa com a amiga para tomar um vinho, que seja na tela do computador, já que a gente não está podendo sair. Como que você pode se olhar, como que você pode se cuidar para você ter o seu tanque de combustível cheio, para você ter mais flexibilidade para lidar com as situações e com os comportamentos difíceis que o seu filho dá, porque ele está em fase de crescimento, de desenvolvimento, o cérebro dele ainda é imaturo, ele não tem cognição para conseguir lidar com algumas emoções, com algumas situações, ele não tem, e a gente cobra os nossos filhos como se eles tivessem a maturidade cognitiva que a gente tem. Então, vamos se olhar primeiro, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Bem difícil fazer as crianças brincarem sozinhas. É muito difícil, mas isso, Bruno, é porque as crianças estão muito nas telas, infelizmente. Infelizmente. Aqui só uma já é difícil, é mesmo. Legal. Bom, até aqui, tudo bem, meninas? Eu vou falar meninas, porque eu acho que tem só um pai. Cá, pode falar, Cá. Ô, Rê, eu queria perguntar uma coisa assim para você com relação à tela, né? O que eu observo aqui elas gostam muito na questão do jogo, né? De jogar, né? Eu acho que os menores não têm ainda essa vontade, não sei. A Juju, que é menor, vai atrás da Giovana nos jogos. Mas o que eu vejo não é muito a questão da tela, é porque elas ligam para as amigas, principalmente do Brasil, né? Falam, elas já sabem criar Meet, né? Elas já sabem criar, então elas criam isso e jogam com 3, 4 amigas, né? Depois que termina a aula. E eu não sei, no meu modo, assim, para mim, isso é bom, né? Porque elas têm uma interação entre elas ali, elas se divertem, né? Eu vou até te cortar, Tá. Eu vou falar disso. Porque aí eu fico assim, eu também não gosto muito, né, assim, do computador, até porque aqui elas ficam o dia inteiro em aula, né? É bem puxada a carga horária. Mas elas ficam tão felizes que eu acabo deixando. Cá, fica tranquila, eu vou falar disso. Eu vou falar disso. A visão que você tem de que é saudável, sim, já vou adiantar, é saudável. Tá? Mas eu vou explicar direitinho daqui a pouco. Aí a gente fica dividida, tá bom. Tá bom? Tá bom. Oi, Bruna, Obrigada. pode falar. Eu ia perguntar se tem alguma dica desse brincar sozinho, porque aqui eu controlo bastante esse negócio da tela. Acho até que não tem excesso de tela, porque tem o negócio do controle, do combinado, então não é solta a tela. Mas brincar sozinho é uma dificuldade. Ela chega a fazer nada e não brincar do que brincar sozinha, entendeu? Vamos lá, eu vou falar um pouquinho disso, também, tá? E, bom, deixa eu passar aqui, eu já entro nessas questões. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Joyce falando para a Carol, que saudades. Então, vamos lá. Outra questão, a gente precisa ter esse olhar para a nossa criança de acolhimento. Gente, tudo o que as nossas crianças estão passando nessa pandemia, 99% das birras, 99% das agressividades, das manhas, das emoções fora de controle, tem a ver com as questões sem intenção. Por quê? As crianças, elas não sabem lidar com algumas emoções, tá? E nem sempre é proposital. Eu explico, em uma das minhas aulas, eu explico sobre o funcionamento do cérebro. Então, tem o cérebro do andar de cima, que está em desenvolvimento, né? Que é o cérebro que vai se desenvolver até seus 30 anos.
Então, nem a gente, adulto, às vezes a gente tem tanta consciência de alguma coisa que a gente está passando e a gente consegue acionar esse andar de cima do cérebro com consciência. E o andar de baixo do cérebro é o andar imaturo, assim, é o reptiliano, né? Ele age por impulso, então ele não sabe controlar as emoções. Então, quando a criança tem uma birra ou tem um descontrole emocional, muitas vezes está relacionado com a questão de não ter a intenção, ou porque está com fome, ou porque está com sono, ou porque está com alimentação inadequada, como eu disse, porque pode ter um prejuízo nutricional que não vai alimentar o cérebro. Pode ter a questão da frustração, que as crianças estão tendo muita frustração, seja numa aula online, seja numa aula presencial, seja em alguma coisa que os pais não estão fazendo, porque muitas vezes os pais estão dando muita coisa para as crianças poderem deixar a gente livre para trabalhar, e quando a gente fala ou não, isso é frustrante para a criança. Tá? Agora, a gente precisa entender o quanto é intencional e o quanto não é intenção. Muitas frustrações, esses picos de frustrações, é intencional, porque acaba tendo muito, os pais acabam dando muito, e quando falam não, a criança não sabe lidar com aquilo, e aí é intencional. Mas muitas vezes é totalmente sem intenção, ou porque está muito ociosa, está ansiosa, e a gente precisa ter esse olhar para a criança e dar o acolhimento para a criança, que a criança precisa, tá? Esse acolhimento, ele vai servir de gasolina para a criança e gasolina para a gente também. Quando a gente tem uma conversa olho no olho com a criança sobre um comportamento que ela teve, sem punir, sem ameaçar, a gente está dando oportunidade para desenvolver o cérebro da criança e ajudá-la a fazer uma escolha melhor da próxima vez que ela tiver um tipo de comportamento daquele. Agora, se a gente briga, se a gente põe de castigo, a criança, se ela tem o temperamento que eu falei mais explosivo, mais reativo, ela só vai pensar em alguma coisa para te prejudicar, ou vai ficar com mais raiva de você, ou vai achar que você está sendo muito, não está apoiando ela, vai sempre pensar uma forma ruim daquilo. Se a criança é mais tímida, é mais melancólica, ela vai ter baixa autoestima, ela vai se sentir pior do que ela já se sente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma com que a gente lida com os comportamentos da criança. Por isso é tão importante a gente ter, depois a gente pode até marcar uma outra reunião para eu falar para vocês como que a gente pode, ao invés de punição, dar a consequência ao invés da punição, tipos de consequência, tá? Que isso vai fazer com que a criança se comprometa. Ela não precisa passar por humilhação para aprender, pelo contrário, ela não vai aprender, ela vai aprender a ser comportada, a ser obediente quando ela crescer para as pessoas que falam mais alto com ela lá fora. É isso que você quer? Que seu filho seja obediente àquele colega que fala alto, aquele chefe que falta com respeito, e ele não tem oportunidade de falar porque ele não sabe falar, porque ele é sempre apontado, é sempre cala a boca, é sempre isso, quem manda que sou eu, né? E a gente pode mudar isso hoje. Nossas crianças, ainda bem, elas ainda são crianças e ainda estão se desenvolvendo, e a gente tem esse poder sobre elas, tá? Um poder bom. E o tempo de qualidade. O que é o tempo de qualidade? Muita gente fala assim, mas tempo de qualidade, eu não tenho tempo, não tenho todo o tempo do mundo. Gente, tempo de qualidade pode ser 5 minutos, pode ser 10 minutos, pode ser essa conversa acolhedora que vai durar 2 minutos. Isso é tempo de qualidade. Tempo de qualidade não é estar brincando no chão com a criança, mas escutando o que está passando no Jornal Nacional, ou vendo quem que mandou mensagem no celular. Não é porque está brincando com a criança que está tendo tempo de qualidade. Não é porque está agarradinho com a criança assistindo filme que é tempo de qualidade. Nossa, Renata, mas eu estou agarradinha com minha filha assistindo um filme, isso não é tempo de qualidade? Não. Isso é um tempo gostoso, prazeroso, mas tempo de qualidade é acabar o filme, você está 100% para a criança, olhando o olho no olho da criança e perguntando para ela
o que ela achou do filme, qual música que ela mais gostou do filme, qual cena que ela mais gostou do filme, qual personagem que foi mais interessante para ela. Isso é tempo de qualidade. Tempo de qualidade é estar 100% para o outro, sabendo escutar a opinião do outro, o que o outro gosta, o que o outro não gosta. Isso é tempo de qualidade. Pode ser 1 minuto, 2 minutos, 1 hora. O tempo que vocês tiverem disponível para o filho de vocês. Isso é o que vai deixar marca no coração da sua criança. Não é estar o tempo inteiro brincando com ela. Tá? Aliás, a criança precisa, como eu disse, do seu tempo brincando sozinha. Ela precisa aprender a brincar sozinha. Tá? E o uso das telas. Pronto. Aí veio a situação que, para muitos de nós, é dramática, né? Bom, eu trouxe aqui uns dados da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é na verdade, a recomendação, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria, que fala que até 2 anos a criança não pode ter acesso a telas. De 2 a 5 anos, no máximo 1 hora. A partir de 5 anos, de 2 a 3 horas. Gente, eu não vou ficar falando... se fosse antes da pandemia, eu poderia falar para seguir a risco isso aqui. Mas não é a nossa realidade agora. Então, eu não posso falar, gente, vamos cumprir isso aqui que é bom para a sua criança, é bom para a formação do cérebro da sua criança, para o desenvolvimento da sua criança. Mas não é a realidade. Não tem como eu falar isso para os pais que estão cheios de demandas, cheios de trabalho. E não é só trabalho do trabalho, mas é trabalho da casa, é trabalho de tudo. Né? Não tem como eu falar isso para os pais. Então, o que eu trouxe para vocês? Algumas dicas para como a gente pode usar as telas com consciência. Aí entra, viu, Cá? Primeiro, a questão da supervisão de adultos. Eu não estou falando para ficar do lado, não. O que eu estou falando é só para orientar a criança e ficar atento ao que ela está assistindo. E por que eu coloquei aqui evitar YouTube? Gente, tem muito conteúdo no YouTube que é muito legal. Acaba ensinando muita coisa. Só que deixar a criança sozinha no YouTube é um risco. É um risco por quê? Mesmo que o YouTube Kids não tenha as propagandas no meio, mas tem a influência do consumismo nas histórias, nas crianças conversando, tem consumismo. E quanto a gente menos espera, aparece uma palavra inadequada para a idade da nossa criança, aparece um comportamento inadequado para a idade da nossa criança, e isso tem de monte. Tem vários canais que a Alice assistia, né, no começo da pandemia, deixava ela assistir mais YouTube, hoje ela praticamente não assiste. E tem o canal da Lelê, o canal da Lulu, é muito legal, é engraçadinho, é gostosinho. Só que lá no meio tem muito consumismo, muito incentivo ao consumismo. Aí a Alice começava a ver as coisas, eu quero esse, eu quero aquele. Gente, não é assim. As crianças estão aí cheias de brinquedo no quarto, pouco estão brincando com os brinquedos. Hoje eu acabei de elogiar minha filha, que ela ficou a tarde inteira brincando no quarto dela. Eu fiquei super feliz. E a gente precisa elogiar esses comportamentos positivos. A gente não elogia, a gente só critica. A gente precisa elogiar os bons comportamentos, o que faz eles crescerem, se desenvolverem. Tá? Desenhos muito agitados. Tem desenhos, a maioria, até não tem nem como eu filtrar aqui os desenhos que não são, desde Galinha Pintadinha até Jovens Titãs, que aliás minha filha adora. Os Jovens Titãs, que ensina muito, vira e mexe, ela chega, ela fala, mamãe, eu sei o que é isso. Eu falo, como você sabe? Eu vi nos Jovens Titãs. Tá? Mas o que a gente tem que evitar? Evitar deixar muito tempo na tela. Então, fica 30, 40 minutos na tela, pede para a criança, coloca o despertador, gente, criança funciona muito bem com o despertador. Coloca o despertador, fala, tocou o despertador, ou passou um episódio, 2 episódios, vai brincar com alguma coisa física, né? Atividade física, não é de exercício físico. Se for exercício físico, melhor ainda. Mas atividade física, vai fazer um desenho, pintar, imprime desenhos, pede para a criança pintar, dá massinha para a criança. Os pais têm medo de dar massinha para a criança para sujar a casa, e as crianças não sabem brincar de massinha. Às vezes vem criança aqui em casa e elas não sabem brincar de massinha, suja tudo mesmo.
Agora, se a gente estimula a criança a brincar de massinha, brincar de canetinha, a gente pode ficar tranquila, deixar a criança brincar, que ela não vai pintar a parede. A gente precisa dar essa oportunidade para a criança descobrir e usar da forma adequada esses recursos, tá? Da massinha, da pintura, pega pecinhas para montar. De vez em quando, senta com a tua criança, ensina ela uma forma de brincar, depois ela vai construindo a forma dela. Pega pecinhas de empilhar, tapuér, qualquer outra coisa que ela tenha de brinquedo mesmo, bloquinho, faz castelo com ela e depois, da próxima vez, ela vai tentar fazer sozinha, tá? Se sua criança não sabe brincar, não consegue brincar, tem um momento com ela e depois incentiva, faz o combinado, gente. Combinado é com a participação da criança. Fala para a criança, filha, o que você quer fazer depois dos 40 minutos de desenho, de tela, de tablet, de celular, o que for? O que você quer fazer? Pergunta para a criança. Tocou o despertador, ela vai fazer. Ao invés de você falar, você vai fazer isso. Você pode até sugerir para ela. Você quer que eu imprima uns desenhos para você pintar? Você quer que eu pegue o brinquedo que está lá em cima, que faz tempo que você não brinca? Tá? Ajuda a criança nesse sentido. Então, gente, não tem tanto problema assistir desenhos agitados, violentos não, né? Eu coloquei aqui violentos, mas vamos evitar desenhos violentos. Mas agitados, que são todos, né? Mas intercala com brinquedos, atividades físicas, atividades presenciais, atividades manuais, tá? Usa o celular ou tablet para interação com outras crianças ou outros adultos, viu, Cá? Você vai dar tablet, vai dar celular para a criança, não tem problema ela jogar, desde que ela esteja conversando, interagindo com outras crianças. Hoje tem PKXD, Roblox, que eles se encontram lá no jogo. Gente, elas contam, a minha filha faz isso. Ela conta cada história. Outro dia ela brincou de professora, ela era professora, dentro do PKXD, ela era professora, e aí a coleguinha era a aluna, e aí elas brincavam, e é muito legal, uma forma deles interagirem, seja por tela, mas é interessante isso. Óbvio, não dá para ficar o dia inteiro, né? Mas ficar aí 1 horinha brincando não tem problema. Aí vai fazer uma brincadeira física, depois liga para outra coleguinha para continuar jogando, não tem problema, tá? Pega o WhatsApp, o Zoom, qualquer outro, liga para um parente, para um primo, para uma tia, para um avô, deixa a criança conversar, contar história, isso é ótimo para a criança, tá? Incentiva isso, tá? Jogos educativos. Se for dar o celular ou o tablet para a criança, procura jogos educativos, não deixa a criança muito livre para ficar YouTube. Não, faz um combinado com ela de que jogo que ela pode jogar, o que vai fazer com que ela se desenvolva mais. Eu trouxe aqui alguns exemplos, o Lingo Kids, que é do Duolingo, que ensina inglês, que é muito legal, é pago, tá? O Matifique, que eu descobri faz pouco tempo por conta da escola, as mães aqui, algumas já conhecem, que é muito legal também. A Alice está adorando esse jogo. Isso é no computador. Jogos para criança, isso serve para criança menorzinha e para criança maior que está na fase de pré-alfabetização, alfabetização, que tem que aprender a fazer números, o movimento certo para os números, para as letras, tem a setinha, que a criança tem que seguir a setinha para poder ir para a próxima fase. Então, ajuda muito a criança treinar o desenvolvimento motor, escrever as letras e números da forma adequada. Tem esse PEP, que é ótimo para criança pequenininha, de 2 anos, 3 anos, que incentiva até desfraude. Tem o PEP-BEF, crianças naquela fase que, né, de tomar banho, que não quer tomar banho, que não quer escovar o dente, que não quer isso, que não quer aquilo. PEP-BEF. Tem Pep Doctor, que leva a criança para limpar o curativo, para colocar curativo, para colocar, tomar injeção. Então, elas vão se familiarizando, vão vendo que aquilo é importante. Tá? Tem vários PEP aí, Doctor, enfim, tem vários.
que também esses todos, infelizmente, são pagos, tá? Mas são jogos que ensinam as crianças. Então, se for dar jogos, tenta colocar jogos que ensinam a criança, tá? Evitar qualquer tela, qualquer tipo de tela, 1 ou 2 horas antes de dormir, por conta da melatonina, que é o hormônio do sono, tá? Descansar os olhos, como eu já disse, o cérebro, né, a cada 40 minutos que fica na tela. Intercalar atividades físicas, como eu já disse, com jogos, com desenhos, bonecas, carrinho, massinha, enfim. Aí vai do que a criança gostar. Pergunta para a criança o que ela quer fazer. Quando a gente pergunta, quando a gente envolve a criança nas decisões, ela se compromete, tá? Essa é a grande diferença do que a gente ficar falando, cansando, perdendo o fôlego, né? Ficando até com a boca seca, de tanto falar para a criança que tem que fazer, e, na verdade, ela vai fazer o que ela se comprometer a fazer, o que ela falar que ela quer fazer, tá? Deixa eu ver aqui no chat. Queremos muito. Acho que é a aula do punição e consequência, será que é isso? Esse tempo coloquei minha rotina, minha filha, às vezes estamos fazendo caminhada. Ai, que ótimo, isso daí, Jéssica. A massinha especialidade da Sky, é que minha cachorra comeu massinha e passou mal. Boa ideia do despertador. Gente, despertador é a criança, ela segue super assim, com tudo, com despertador, tá? Alimentação. Eu pulei aqui umas coisas, ó. Rotina. Gente, o que mais tem acontecido é falta de rotina. A criança precisa de rotina. Rotina traz segurança para a criança. A criança, mesmo de 6, 7 anos, que tem algumas mães aqui com crianças de 6, 7 anos, ela não tem muita noção do tempo, tá? Então, precisa de rotina para a criança se preparar ao que está por vir. Rotina de sono, rotina de alimentação. Gente, sono, a criança precisa ter uma rotina para poder dormir a quantidade certa. A criança com sono faz mais birra, fica mais agressiva, fica mais irritada, tá? Criança com fome também, por isso que precisa ter uma rotina alimentar, hora certa para comer, as refeições definidas, horarinho do lanche, horarinho do almoço, horarinho de tudo, tá? Para ajudar a criança, vocês podem fazer, é como se fossem regras e combinados, mas você faz um desenho da rotina. Coloca lá, então vai acordar, deixa a criança desenhar, se ela não sabe ler e escrever, deixa ela desenhar, ou mesmo se souber, né, ajuda a criança a fixar que é horário disso primeiro, horário daquilo depois, horário daquilo depois. Então, faz o horário da rotina dela, para ela se organizar. Isso é muito importante na pandemia, porque está totalmente fora de controle. Quando está na escola, é muito mais fácil. As crianças que já voltaram, acaba ficando mais fácil. Mas tem muitas crianças que não voltaram todos os dias, então precisa ter uma rotina. Tá? A criança precisa entender essa rotina, para ela ficar mais calma, mais tranquila, saber o que está por vir, tá? Sem se estressar. A escola tem rotina, tá? Tudo na escola é de rotina. Alimentação. Criar uma rotina alimentar, como eu já disse, né, com horários definidos, para a criança não comer fora de hora, porque acaba comendo porcaria fora de hora. Evitar industrializado. Gente, eu não vou falar assim, não compre industrializado. Não tem, hoje em dia não tem como, né, não comprar industrializado. Mas, assim, dê preferência para industrializado até 4 ingredientes, que é menos prejudicial, tá? Se for dar industrializado, se for dar coisas, não dá em pacote para a criança, porque a criança às vezes está lá na televisão e come compulsivamente sem perceber o que ela está comendo. Então, dá em pequenas porções, tá? No potinho, não dá o pacote para a criança. Se possível, realize pelo menos uma refeição em família por dia, tá? Se for possível, se não, menos algumas vezes na semana, tá? Programa as refeições com tranquilidade. Você não tem tempo para fazer durante a semana? Faz pelo menos 3 refeições saudáveis no final de semana, deixa pronto para durante a semana, congela, deixa verdura, frutas e legumes lavados. Fácil para a criança comer, tá?
Alguns que já são picados, por exemplo, o melão já deixa picadinho, a criança só vai, já separa as porções. Enquanto você está na reunião de trabalho, ela vai lá na geladeira, já pega picadinho. Deixa a água à vontade para a criança. Se ela tem filtro que ela alcança, ótimo. Se não tem, enche as garrafinhas, deixa espalhados pela casa, no quarto, na sala onde a criança circula, tá? Frutas à vontade, limpa para a criança, verduras, deixa limpa. No final de semana, faz ali as misturas, como a gente fala, deixa congelado, ou já deixa para o dia seguinte para facilitar, né? Não tem problema, 1, 2 vezes, 3, que seja, na semana, colocar um macarrãozinho, uma coisa rápida, sem tanto nutrientes, mas assim, procura pelo menos 3 refeições na semana, ser saudável, com variedade, tá? Peça ajuda para a criança no final de semana para preparar os alimentos. Quando ela se envolve com isso, ela se compromete, ela tem mais interesse em comer, em provar aquilo lá. Tá? E faça regras e combinados com a criança. Como? Então, a criança quer comer um salgadinho à tarde, no lanchinho da tarde. Então, tá, mas antes precisa comer saudável. Faz essa questão do equilíbrio. Eu vou trazer uma informação aqui que é muito importante e que vai ajudar muito vocês. Quando a criança fica... tá almoçando, tá comendo alguma coisa e ela não quer comer, ou ela não quer experimentar, ou ela não quer saudável, fala com ela sobre o equilíbrio. Ao invés de você falar assim, se você não comer, não vai ganhar sobremesa. Você está barganhando. A criança pode ter uma compulsão por doce por conta disso, ou uma compulsão alimentar porque ela está fazendo uma coisa que ela não quer, que ela não gosta, que não está sendo prazeroso para ela. E quando a gente cresce, nós adultos somos assim. A gente faz uma coisa que não gosta. Hoje eu trabalhei muito. Hoje o dia foi estressante. Mereço um docinho. Hoje eu mereço um vinho. Mereço não sei o quê. A gente está sempre recorrendo às coisas para suprir alguma coisa que a gente fez meio que obrigado. Isso que a gente está ensinando para a criança. Então, quando a gente fala para a criança... muda, né, a forma de falar, ao invés de falar assim, olha, se você não comer isso, você não vai poder comer aquilo, ou se você não fizer isso, você não vai fazer aquilo, ou se você não limpar o prato, não vai ter sobremesa. Fala para a criança, filho, tem que ter um equilíbrio do saudável e não tão saudável. Se você quer um salgadinho, se você quer uma bolacha, se você um biscoito, um chocolate, o que você vai comer aqui para equilibrar com isso aqui? Então, ensina a sua criança a escolher, a ter o equilíbrio alimentar. Então, ela quer um salgadinho no lanchinho da tarde, quer alguma coisa que não é tão saudável, então tá, mas antes você vai comer uma fruta. Faz um combinado com ela. Qual fruta você quer comer? Pergunta para a criança qual fruta ela quer comer. Prepara essa fruta já no final de semana. Filha, quais frutas você quer comer durante a semana? Já deixa separado, cortado, lavado para a criança. Certo? Conseguiram entender esse combinado? Então, tá bom. Aulas online. Eu sei que tem crianças que não querem participar, que se frustram na aula, que choram. Gente, eu sei que eu também tenho uma criança. Minha filha às vezes não quer assistir determinada aula. Minha filha às vezes chora porque não terminou, ou porque errou, ou porque isso, ou porque aquilo. Criança se distrai o tempo inteiro, levanta, faz isso, pega aquilo, pega brinquedo, se distrai, não presta atenção no que a professora está falando. A criança interrompe a aula o tempo inteiro para falar coisas que não tem nada a ver, né? Como, assim, por tudo isso que está acontecendo, que a gente acha que é prejudicial para a criança, ainda assim a aula online ainda é importante para a criança. Então, incentive, deixe seu filho, sua filha, se eles não querem participar, deixe ele participar, ajude ele a tomar gosto pela aula, porque é uma interação que ele está tendo. Tá? É melhor ter a aula do que não ter nada, do que ficar na frente da televisão assistindo coisas irrelevantes. Então, como que você pode ajudar a sua criança? Acolha quando ela está frustrada, desliga a câmera, desliga o áudio, dá um abraço. Você está precisando de um abraço? Vem cá que eu vou te dar um abraço. Aqui,
Vem cá que eu vou encher teu tanque, eu sou postinho, vem cá que eu vou encher teu tanque de combustível. E vou, abraço, aí ela já sai sorrindo. Ou pego a bola de pilates, a gente faz um exercício de relaxamento. Gente, vira e mexe, eu passo perrengue aqui com isso. A Alice se frustra, a Alice chora, ou a Alice não quer participar de determinada aula. Eu tô aqui no malabarismo, igual vocês, né? Ajuda a criança em um momento, uma aula que de repente ela não gosta, se você puder participar com ela, incentivar ela a gostar, né, da aula. Então, isso é importante, faz com que ela tome gosto. Se mesmo assim, gente, não estiver ajudando, funcionando, conversa com a escola, conversa com a professora, de uma forma acolhedora, de uma forma, né, não violenta, comunicação não violenta, falando dos seus sentimentos, falando o que está acontecendo, como que é, de repente, pedindo conselho para a professora, como que pode ajudar, ou o que, de repente, você pode fazer para ela, o que ela pode fazer por você, sabe? Isso a escola está aberta para isso. É só a gente saber falar com a escola, saber falar com o professor, tá? Isso faz total diferença para o aluno tomar gosto pelas aulas online. Tá? Se já está indo presencial, ótimo, isso vai fluir. O professor cuida lá, né? Mas vocês sabem uma coisa que eu falei, gente, olha o quanto é importante, né? A escola, sei lá, por anos a escola queria que tivesse essa parceria escola e família. E olha a oportunidade que a gente está tendo de saber o que os nossos filhos estão estudando, de saber como são os professores, de saber como eles são cuidados, olhados, né? E a oportunidade que a escola está tendo de ter a gente por perto também. Né, de ouvir o outro, um ajudar o outro, colaborar o outro, todo mundo está crescendo nessa história toda, apesar das dificuldades, dos desafios, todo mundo está crescendo, está aprendendo com tudo isso, tá? Eu vou passar para vocês, a gente já está finalizando aqui, tá? Eu vou passar no e-mail que vocês colocaram na inscrição, depois quem não colocou, se quiser colocar aqui no chat, esse material, mas também tem lá no meu site, tá? Atitudes e ações diárias para pais brilhantes. Todo dia, são tirinhas, que todo dia você tira uma dessas tirinhas e faz com seu filho. São coisas simples. Por exemplo, para ter o tempo de qualidade, tá? Então, por exemplo, contar uma história da sua infância, um animalzinho de estimação que você tinha, qual era o nome dele, como que ele fazia, como que ele miava, como ele cantava, papagaio, gato, cachorro, o que for. Que brincadeira que você fazia quando era criança, se puder brincar com a sua criança, melhor ainda. Pegar um tempinho para ligar para uma pessoa que vocês amam. São coisas simples e que vocês podem fazer diariamente com os filhos de vocês, tá? Para gerar esse tempo de qualidade com eles. Tá bom? E eu vou passar também planner. Alguém usa planner aqui? Gente, planner mudou a minha vida. Eu tenho uma amiga chamada Juliana, a Érica usa. Eu tenho uma amiga chamada Juliana Riscala, ela é psicóloga e ela trabalha... O foco dela agora é saúde mental. Então, ela faz várias terapias para trabalhar a saúde mental, e uma dessas terapias, que não é bem terapia, mas é um recurso que ela usa, é o planner. Quando a gente usa o planner, a gente se organiza e a gente faz com que... Eu já te dou a palavra, tá, Érica, para você falar. Quando a gente se organiza com o planner, nossa, parece que tira um peso das nossas costas. E aí eu conheci o planner que a Ju me deu, foi um planner semanal, que é esse aqui. Eu já amei. Aí eu tive a necessidade de fazer um planner que eu conseguisse dividir o que era profissional e pessoal. Então, tá vendo aqui que eu coloquei um computadorzinho? São para as questões profissionais e uma pessoinha aqui para questões pessoais. Então, consigo ver no meu planner semanal, tem planner diário, tem planner mensal, tem planner anual, tem vários tipos de planner. Eu me adaptei super com esse planner semanal, tá? E eu vou passar para vocês esses dois modelos. Se vocês quiserem usar, eu vou passar também no e-mail de vocês. Vocês podem imprimir, pode mandar numa gráfica para imprimir bloquinhos, ou mesmo imprimir em folha de sulfite,
tem tamanho A4 e tem tamanho A5, que é menorzinho, tá? Vou mandar os 2 modelos e nos 2 tamanhos para vocês imprimirem. Quando a gente coloca no papel, quando a gente se organiza, antes eu colocava ticando, assim, no papel escrito mesmo. Mas ter essa visão de profissional e pessoal faz toda a diferença. Coisas simples como levar a criança para tomar vacina, marcar médico, né, fazer comida, lavar verdura, o que seja, né? Mandar e-mail para o chefe ou fazer um post e tal. Coloca, gente, se organiza. Isso tira um peso das nossas costas. Isso é uma forma da gente também se olhar, né? Ter aquele acolhimento por nós e a gente conseguir colocar ali o nosso tempo para a gente se encher de gasolina, de combustível, para ter o nosso tanque aí cheio e a gente poder ficar mais flexível para os desafios que no dia a dia aparecem, tá? Deixa eu ver aqui no chat. Érica, quer falar? Ela falou que começou a usar esse ano. Oi, Érica, pode falar. Oi, Renata. Então, eu esqueci de abaixar a mão. Não tem problema. Eu comecei a usar, né? A minha irmã é pedagoga, ela me deu essa dica, né? Por conta até de dificuldade com as atividades da escola, a rotina. Aí eu fui aos pouquinhos incluindo, agora eu só estou usando ainda com as atividades da escola, mas eu já percebi que eu preciso incluir com o restante também, não só com a escola, né? Isso, coloca as coisas de casa, porque parece que o nosso dia não rende. Mas quando a gente vê tudo que a gente fez, aí a gente dá prioridade para as coisas que realmente são importantes, e o que não deu para fazer naquele dia que não é tão importante, coloca para outro dia. Isso, gente, é saúde mental para a gente, ajuda muito no nosso dia a dia, tá? Então, eu recomendo que todas vocês usem o Planner, tá bom? Bom, para finalizar aqui, eu vou falar dos jogos. Como eu falei no comecinho, né? Eu trabalho, além dos atendimentos, dos vídeos que eu faço, do trabalho que eu faço nas escolas, de treinamento para professores e jornada das emoções com as crianças. Eu também desenvolvo os jogos. Então, eu tenho 3 jogos. Jogo Meu Mundinho, que é para criança a partir de 3 anos, que trabalha o socioemocional, identificar as emoções, tem alguns desafios. Então, trabalha a questão cognitiva, questões do dia a dia, como escovar os dentes, tomar banho, coisas que algumas vezes deixam a criança irritada ou fora de controle. Então, a criança passa a refletir um pouco mais sobre essas situações do dia e sobre suas emoções, como lidar com elas, tá? O jogo Meu Futuro é para crianças acima de 7 anos, também trabalho socioemocional, tem muito autoconhecimento. Também, um ponto que é super importante do jogo é trabalhar a conscientização financeira, além do autoconhecimento, tá? Então, as crianças saberem, terem a consciência de onde se vai investir o dinheiro, se vai gastar, a decisão, por exemplo, quer ter um filho, porque antes no jogo da vida era você teve um filho, aqui não, você pode escolher se você quer ter um filho. Só que se você tiver um filho, você vai ter despesas com seu filho. Se você quer adotar um cachorro, você vai ganhar CAD de pontuação de consciência, de amor, mas você vai ter despesa com seu cachorro. Então, para ter essa visão do todo, tá? E o jogo Expressou, que é um jogo para adolescente acima de 14 anos, que trabalha a comunicação não violenta. Então, a relação de comunicação pai, filho, professor, aluno, ou mesmo os colegas, tá? Se vocês tiverem interesse no jogo, é só falar comigo. Eu vou dar 10% de desconto para vocês. Se fizer Pix, eu não vou cobrar a taxa de envio, né? Se for de outra cidade, no estado de São Paulo, não vou cobrar a taxa de envio. Aí vocês me procuram, tá? Ou pelo site, que é micra.com.br, tá bom? Bom, eu já falei aqui no começo as frentes de atuação, que é escolas, oficinas, jornadas, os jogos educativos, palestras, os atendimentos, quem não perdeu lá do comecinho. Tudo o que eu faço, as 5 frentes de atuação, tanto escola quanto atendimento com as famílias, tá? Eu fico à disposição também para ajudar vocês.
Muito obrigada pela presença de todos e eu fico à disposição se vocês quiserem falar comigo, se quiserem tirar alguma dúvida, vocês têm meu contato aí, tá? Um beijo! Tchau!